Esse é o Comentário Econômico de fevereiro de 2021. E hoje vamos falar sobre as reservas técnicas das seguradoras. Fique conosco. Comentário Econômico é um programa da GRTV. E no programa Comentário Econômico de fevereiro de 2021, teremos um gráfico sobre as reservas técnicas e uma tabela sobre as receitas das seguradoras. Eu sou o Paulo Alexandre e conosco está Francisco Galiza, que é consultor econômico. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Está ótimo aqui. Muito obrigado. Bom, Galiza, seu primeiro comentário é sobre as reservas técnicas, certo? Você trouxe um gráfico, é isso? Isso, Paulo. Na verdade, foram dois gráficos, né? O primeiro gráfico é um gráfico dos próprios valores, né? E ele vai desde janeiro de 2012 e vai até dezembro de 2020, né? Então, vocês estão vendo aí no gráfico que, por exemplo, em janeiro de 2012, tá, o valor era em torno de 300 bilhões de reais, né? E em dezembro de 2020 passou para 1,2 trilhão de reais, quer dizer, multiplicou por 4 nesse período que a gente está analisando, né? É interessante a gente ver os gráficos, esse primeiro gráfico, né, que houve sempre um crescimento positivo, quer dizer, apesar da situação há 1 ou 2 anos o mercado ter crescido a uma taxa um pouco inferior a alguns produtos de acumulação, mas, de qualquer maneira, é sempre positivo. E aí eu passo para o segundo gráfico, onde mostra as variações anuais da reserva, ano a ano. Então, por exemplo, de 2012 para 2013, né, ele mantinha um crescimento de 13%, ele foi subindo, em 2015 a 2016 foi onde teve a variação máxima, com uma variação acima de 20%, a taxa foi caindo, como eu falei há pouco, devido a uma diminuição no crescimento dos produtos de acumulação. De qualquer maneira, foi positivo, né? Quer dizer, então a gente teve em 2020 um crescimento de 8%, 9%, enfim, e a trajetória continua crescendo, né? Quer dizer, apesar como não ter crescido tanto como se esperava, ainda o saldo é positivo, né? Muito bom, esperamos que continue assim. Seu segundo comentário fala sobre receita, sobre as receitas das seguradoras, não é isso? Isso, Paulo. O segundo comentário, eu não trouxe gráfico, eu trouxe duas tabelas para a gente comentar, né? Na verdade, eu não analiso aqui todos os ramos das seguradoras, eu faço um expurgo, tá? Então, a gente vê, por exemplo, no primeiro, na linha, tem os valores em bilhões de reais, eu estou considerando a receita de pessoas sem os produtos de acumulação, sem o de vida, né? Sem o VGBL. E na linha de baixo tem essa receita de ramos elementares, né, como automóvel, transportes, né, etc. Né? E o que a gente observou? Que o crescimento em 2020 do mercado, fazendo esses ajustes, é sempre importante colocar isso, teve em torno de crescimento de 5%. Né? Enfim, a pergunta que fica, que é a pergunta óbvia, esse 5% foi bom ou é ruim? Tá? Eu diria que foi um crescimento razoável. Tá? Foi melhor que inúmeros setores, se você quiser comparar, por exemplo, o setor de restaurantes, o setor de entretenimento, né? Mas talvez tenha sido pior do que outros, por exemplo, na área de tecnologia. Então, eu diria que foi médio. Ainda nessa linha, eu tenho uma segunda tabela para a gente considerar, a gente vê as variações de alguns indicadores de preço. Então, por exemplo, tem o IGPM no ano passado, foi 23%, o IPCA foi 4,5%, o dólar foi 29%. Né? Então, considerando pelo IPCA, o mercado, que é a inflação oficial do país, o mercado de seguros acabou seguindo na média, mas perdeu tanto para o dólar quanto o IGPM. Né? Então, é um ponto importante. Internacionalmente, quando a gente vai acompanhar as estatísticas internacionais, o que o pessoal faz? Eles pegam o valor em real e dividem pela cotação do dólar. Nesse sentido, considerando que o dólar variou 30%, quase isso em 2020, a gente vai ter uma perda, né? Na medida em que o mercado de seguros cresceu 5%, dentro desse valor ajustado, e o dólar cresceu 30%. Né? Então, o Brasil vai perder participação no mercado mundial em seguros em 2020. A expectativa, Paulo, é que para 2021 o mercado de seguros vai recuperar o ganho,
vai ter um crescimento, possivelmente, quase certo, nominal maior do que esses 5%. Por outro lado, o dólar não vai crescer tanto. A expectativa é que ele já cresceu, na verdade, pode até ter um ajuste negativo, ou praticamente pequeno. Então, a perda que a gente teve em 2020 em dólar vai ter alguma recuperação em 2021 em dólar. Enfim, para não me estender muito, são essas alterações que tem ano a ano, né? Enfim, por isso é que é sempre interessante a gente observar uma trajetória de longo prazo para sentir como é que a coisa é a longo prazo e aí fazer uma abordagem mais precisa, digamos assim. Então, esses são esses 2 comentários que eu queria fazer hoje. Esta edição do Comentário Econômico está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado, Paulo, e um abraço a todos. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero vocês em março. Um forte abraço.